Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Esteja preparado para quando Ele Esta é a mensagem que a gente sempre comunica, transmite para você com muita alegria. Breve Jesus voltará. Nosso Deus maravilhoso, Ele está no controle da história. Deus sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Acredite nisso. E logo, o Senhor, por sua bondade e graça, Ele vem para buscar os seus filhinhos e nós estaremos para sempre com o Senhor. Este é o seu programa, A Voz da Profecia, e A Voz da Profecia está no ar desde 1943. Primeiro programa evangélico do rádio brasileiro. Mas o tempo passou e além da Voz da Profecia, está em todas as rádios Novo Tempo espalhadas pelo Brasil. A gente também está em outras emissoras de rádio que bondosamente e gentilmente transmitem o programa A Voz da Profecia. E é claro, nós estamos aqui na TV Novo Tempo e também na internet, em nossas redes sociais. O Ministério da Voz da Profecia já é de muitas décadas e é uma honra para mim, para o Quarteto Arautos do Rei, para nós compartilharmos com você estas mensagens aqui através da TV Novo Tempo. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, onde quer que você esteja. No programa de hoje nós vamos ver um lindo testemunho de alguém que passou por crises, por dificuldades, por problemas inúmeros, mas pela sua confiança em Deus, superou tudo isso e hoje se considera uma pessoa vitoriosa pela graça do Senhor. E é claro, a gente vai ouvir as músicas do Quarteto Arautos do Rei e eu terei o privilégio de compartilhar com você uma história bíblica conhecida, linda e fabulosa. Nós estamos juntos no ar, A Voz da Profecia.
Vivemos os dias finais, Jesus logo vai retornar. Em meio ao caos, ao ódio e ao mal, Deus precisa ver em nós um povo santo. Em meio à descrença total, em meio ao ódio mortal, Deus precisa ter, Deus precisa ver servos fiéis e leais. Corremos demais sem parar, não dá nem mais tempo de orar. A vida sem Deus, vazia e fugaz, nos afasta mais e mais do que é certo. Verdade e erro hoje estão tão perto, tão sem distinção. Deus precisa ter, Deus precisa ver homens de retidão. Homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo próprio nome, de consciência fiel ao dever, como a bússola o é ao polo. Homens sinceros e humildes, homens de fé e coragem, que sejam firmes no que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que queiram a paz, homens que vivam amor, homens sensíveis à voz do Espírito, e sejam como o Senhor. Amém. 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 Eu senti um carocinho nos seios, né? Onde me incomodou um pouquinho, e eu procurei meu ginecologista. Assim que eu cheguei lá, ele me pediu uma mamografia e já me encaminhou logo para a oncologia. Eu fui, né? Chegando lá, o médico olhou o resultado e já falou logo: Wanda, é um câncer. Meu mundo caiu, que a gente nunca espera que aconteça com a gente, né? Foi bem difícil ouvir aquilo naquele momento, mas naquele momento ali no consultório mesmo, veio um versículo na minha cabeça: eleva os meus olhos para o monte, da onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que no mundo há. Isso para mim, assim, eu já saí de lá assim, confiante que eu ia ser curada. Na primeira químio que eu fiz, eu saí de lá tranquila, não passei tanto mal. Mas quando eu cheguei em casa, que eu fui direto para o chuveiro tomar um banho,
que eu lavei a cabeça, meu cabelo começou a cair, aí eu falei, agora sim, agora é Deus mesmo na minha vida. Foram 16 quimioterapias e cada dia era um sofrimento, mas eu sempre vencia em nome de Jesus. Ele dava força para a gente estar vencendo, né? Eu não sei aonde que eu encontrei tanta fé, tanta força. Acho que foi amor da minha família, dos meus filhos, de irmãos, de orações, né? Porque eu levantava às vezes sem aguentar e clamava a Deus. E eu sentia aquela força, mesmo igual eu sentindo que eu estava num coma. Eu sentia a presença de Deus a cada momento cuidando de mim. Era uma fé tão grande, mas uma fé assim, eu não sei nem te explicar como que era a minha fé. Era muito bom. Essa fé era o que, sabe, o que me dava força para poder conseguir ir para frente com o tratamento. Eu fiz 19 radioterapia, né? Então, mas foi muito bom, foi muito tranquilo o final. E para mim foi uma vitória muito grande quando isso tudo acabou, né? E eu vi que realmente conversando com Deus, eu vi que eu estava curada. Aí eu faço tratamento, mas eu sei que eu estou curada, eu tenho certeza, porque o meu Deus não falha, Ele não dorme. Você não imagina como é gostoso esse sentimento que eu sinto. É muito bom, é radiante. Deus é tremendo, Deus é tudo. A Wanda hoje é maravilhosa. A Wanda hoje quer viver, a Wanda hoje quer correr, a Wanda hoje quer viajar, a Wanda hoje quer ir em todos os congressos da igreja, a Wanda hoje não quer faltar no culto. A Wanda hoje quer estar na presença de Deus, é diferente de qualquer coisa. A Wanda hoje é essa Wanda, como é que eu posso falar? Essa Wanda que sofreu muito por tão pouco, não valeu a pena. Não valeu a pena a correria, não valeu. O que vale a pena é o que eu vivo hoje. Hoje sim, vale a pena. E eu estou muito feliz com essa Wanda de hoje. A Wanda de antigamente era muito desligada. Não sentia muita presença de Deus, não. Mas hoje, essa Wanda de hoje é completamente apaixonada por ela mesma. Isso que é o importante. Você tem que se amar para você saber dar o amor pro outro. Porque não adianta você não se amar. Porque quando você não se ama, como que você vai amar o próximo? Como que você vai amar os outros? E hoje em dia eu entendo o que é amar o próximo, o que é ajudar o próximo sem olhar a quem. Simplesmente porque ele é igual a nós, filho de Deus igual a nós. E eu fico muito feliz com isso. É assim mesmo, vale a pena confiar no Senhor. Felizes são aqueles que na hora da crise, claro, em todo o tempo, mas especialmente na hora da crise, eles não largam a mão do Senhor, pelo contrário. Eles continuam seguros e firmes em Deus, porque o nosso Deus sabe transformar o mal em bem. Nosso Deus sabe transformar derrotas em vitórias. Por isso, faça assim também, confie no Senhor e acredite, se você está passando por um momento difícil, adverso, essa crise vai passar, mas permaneça firme e confiante em Deus. E eu tenho um presente para você, que por sinal é a primeira vez que tenho o prazer de apresentar aqui no programa A Voz da Profecia.
O presente é esse aqui, o DVD A Verdade, apresentado pelo pastor Luiz Gonçalves. Aqui você vai encontrar 20 temas diferentes, assuntos diferentes que são apresentados na Santa Bíblia. E ao estudar esse material, assistir o DVD, estudar direitinho, comparando com os textos bíblicos, você vai ter uma compreensão muito mais profunda de assuntos importantíssimos da Palavra de Deus. Pastor Luiz Gonçalves, com seu jeito simpático, carismático, uma linguagem fácil, acessível, uma explicação tranquila, fica fácil entender assim, você vai ver. Peça que a gente lhe manda. É só você pedir pelo telefone ligando para a gente em horário comercial. O número está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. E tem essa outra opção do WhatsApp. Você manda a mensagem de texto para a gente dizendo que você quer o DVD. O número é 982 44 4449. Tem muito 4, mas você está vendo aí, não é? Anota direitinho, manda mensagem de texto para a gente e nós vamos mandar esse DVD direto para o seu endereço. E assim estamos juntos, graças a Deus, para mais um programa A Voz da Profecia. Você fica aí, eu fico aqui e já já eu volto para a gente abrir a palavra do Senhor e meditarmos na mensagem que Deus tem para nós hoje. Que bom estar com você, que bom estar aqui no programa A Voz da Profecia, onde quer que você esteja, pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, muito obrigado porque agora você escolhe estar aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. É hora aqui no programa de nós abrirmos a Santa Bíblia. E eu coloquei o título da mensagem de hoje, Em Deus faremos proezas. Essa é uma frase bíblica. Por sinal, você sabe onde está essa frase? Na verdade, está em mais de um lugar, mas eu vou abrir a palavra de Deus agora com você aqui no Salmo 60, verso 12. Se você tem aí a sua Bíblia, Salmo 60, verso 12. Este é um salmo de Davi, do rei Davi, e estas palavras são muito lindas. Mas antes de ler o texto e seguir com o estudo, eu quero orar com você, como a gente sempre faz aqui, pedindo a Deus para nos conduzir agora. Vamos orar? Pai querido, por Tua graça, Senhor, eu te peço, ilumina-me, ajuda-me, Senhor, e todos os amigos e amigas que oram comigo, para que juntos nós compreendamos e recebamos bem Tua palavra e que esta seja alimento para a nossa vida espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Salmo 60, verso 12. Na minha Bíblia está escrito assim: Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Isso é muito lindo. Essa é uma expressão de completa confiança no Senhor. Em Deus, diz Davi, nós faremos proezas. Proezas, sinônimo de algo grandioso, extraordinário, incomparável, impensável, inimaginável. Davi está dizendo assim, em Deus nós vamos alcançar o inalcançável. Em Deus nós vamos realizar aquilo que para nós, humanamente falando, é impossível. Em Deus nós teremos vitória completa. E Davi diz assim, porque Ele mesmo, ou seja, o nosso Deus, o Deus a quem nós amamos e a quem nós servimos, Ele mesmo, diz Davi, calca aos pés os nossos adversários. Deus vence, Deus humilha, Deus derruba, Deus supera os nossos adversários. Sejam adversários visíveis ou invisíveis, todos eles são vencidos pelo poder de Deus. Agora veja, não por nossa competência. Aqui não é uma questão de autoajuda, mas é uma questão de ajuda do alto. Oh, sim, é pela bênção de Deus que os filhos de Deus vencem. O homem que escreveu estas palavras, Davi, o rei Davi, ele sabia muito bem o que estava dizendo, pelas suas próprias experiências, maravilhosas experiências que Davi teve com Deus. E eu estou pensando agora num
num relato bíblico muito conhecido, numa história bíblica que envolve Davi, quando ele ainda era um jovenzinho, e essa história é muito conhecida. A gente, inclusive, os pais cristãos gostam muito de contar essa história para os seus filhinhos. E eu me lembro que eu era um juvenil ainda, quando ouvi pela primeira vez essa história de Davi, o jovenzinho Davi vencendo um guerreiro filisteu chamado Golias. Então eu quero convidar você agora para o texto que está aqui no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. E a gente vai ler os versos 1 a 3. Está escrito assim: Ajuntaram os filisteus às suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. E o verso 3 diz assim: Estavam esses no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. O texto está falando de uma guerra entre os israelitas, cujo rei na época era Saul, por sinal o primeiro rei de Israel, contra os filisteus. E conforme a gente viu aqui, o texto diz que os israelitas estavam no monte, os filisteus estavam no outro monte, e entre eles havia um vale. E o ponto é que, segundo a palavra de Deus, na sequência do texto, todos os dias, um guerreiro gigante filisteu, de quase 3 metros de altura, imagine aí, eu estou falando agora para alguém que tem quase 2 metros, qual é a sua estatura? Você é um grandão, 1,80, 1,85, 1,90, 95, você chega a ter 2 metros, pois fique sabendo que diante de Golias você era um baixinho, você era um tampinha, você era um nanico diante de Golias. E você dirá assim: pastor, e o senhor então que tem 1,65? Imagine, quase 3 metros de altura tinha o gigante Golias. E todos os dias, a Bíblia diz, ele descia até o vale e olhava na direção de Saul e do exército de Israel e dizia assim: tem algum macho aí, homem suficiente para encarar Golias de Gate, o filisteu? Tem homem aí? Todos os dias, 2 vezes por dia, ele descia ao vale, olhava na direção do acampamento de Israel e desafiava Saul e os seus soldados. E Golias dizia assim: se porventura um de vocês tiver disposição de lutar comigo e me vencer, então eu e o meu povo seremos escravos de vocês. Agora, se um de vocês lutar comigo e eu vencê-lo, vocês é que serão os nossos escravos. Tem aí algum homem suficiente para lutar comigo? E aí, os soldados de Saul e o próprio rei tremiam nas bases. Quem teria coragem de encarar aquele grandão, valente, guerreiro, forte, destemido, super preparado? A Bíblia diz que em Belém de Judá vivia um homem chamado Jessé. E esse Jessé tinha 8 filhos. Davi, por sinal, era o filho mais novo de Jessé. 3 irmãos de Davi, exatamente os mais velhos, eles estavam lá no acampamento de Israel. Eles eram soldados do rei Saul. Eles estavam ali também na frente de batalha. Mas quando os irmãos de Davi e todos os outros soldados de Israel ouviam os desafios do gigante filisteu, eles todos tremiam nas bases. O medo era geral. Ninguém tinha coragem de encarar o inimigo. Eles viam a força do inimigo, a reconheciam, a admitiam, até porque era inegável. Eles reconheciam a fraqueza deles diante da grandeza e da força daquele homem. Só que tem um detalhe: Saul, todos os seus soldados,
incluindo os 3 irmãos de Davi, eles se esqueceram do Deus de Israel. Oh, que triste! Eu já disse isso aqui no programa e repito, que pena que muitos filhos de Deus, nas horas mais difíceis, muitas vezes eles se esquecem do que deviam lembrar e se lembram do que deviam esquecer. Infelizmente, todos os soldados de Israel, incluindo o rei, eles se esqueceram do Deus de Israel. Por isso, pela fraqueza deles e pela força do inimigo, eles tremeram, eles se apavoraram, eles se desesperaram. A palavra de Deus diz que, quando essa guerra estava acontecendo entre Israel e os filisteus, um dia Jessé chamou seu filho Davi, o mais novo, e disse assim: filho, eu gostaria que você fosse até o acampamento onde os seus irmãos estão lá na guerra, para que você visite os seus irmãos. Inclusive, Jessé deu alguns alimentos para que Davi levasse para os irmãos. E a Bíblia diz que no dia seguinte, de madrugada, Davi se levantou e partiu na direção de encontrar-se com seus irmãos. E ele chegou lá no acampamento de Israel bem na hora, quando o gigante filisteu fazia a sua costumeira provocação. E Davi ouviu aquelas palavras do gigante, humilhando Saul, humilhando os soldados todos. Davi ouviu toda aquela provocação. E olha aqui esse texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, agora no verso 26, a segunda parte do verso 26. Davi diz assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse incircunciso filisteu? A ideia aí seria: quem é esse ímpio filisteu? Quem é esse homem perverso, pagão, descrente, incrédulo, ímpio, que está afrontando? Davi disse: os exércitos do Deus vivo. É a primeira vez que o nome de Deus é mencionado aqui nessa narrativa. Porque, como eu disse, os irmãos de Davi, todos os soldados de Israel e o rei de Israel, eles pensavam na força do inimigo, na fraqueza deles, mas eles estavam se esquecendo do Deus de Israel. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E aí Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, ele ouviu as palavras de Davi e disse assim para Davi: ei, ô seu baixinho, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou, inclusive, aquelas poucas ovelhas lá no campo? É que Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Essa maneira como Eliabe fala com Davi é com a intenção assim de desprezá-lo, de humilhá-lo. Por que você está aqui? O que você veio fazer aqui? Você devia estar cuidando daquelas poucas ovelhas, como que dizendo assim: você só serve para isso. Você nem devia estar aqui. E que conversa é essa? De que esse filisteu está afrontando o exército de Deus. Ei, você fique quieto aí. O que você está fazendo aqui? Sabe, quando eu vejo Eliabe falando dessa maneira com Davi, eu penso que tem muita gente por esse mundo que também age dessa maneira. São pessoas que não têm visão espiritual. São pessoas que não têm experiência com Deus. Quantas vezes essas pessoas, de forma assim maldosa, elas tentam nos desestimular, tentam nos desmotivar quando nós queremos fazer grandes coisas para Deus. Eliabe olha para Davi, o humilha, o despreza, sendo que Davi estava erguendo o nome de Deus, sendo que Davi foi o primeiro no contexto aqui que se lembrou de Deus. Quantas vezes a gente, por exemplo, tem projetos espirituais que o Espírito de Deus coloca em nosso coração, exemplo de orar mais, de ter mais comunhão com Deus, de ler, de estudar mais a palavra de Deus e procurar compreendê-la. Mas de repente vêm pessoas que não são espirituais, que não têm experiência com Deus, e elas dizem assim: mas que história é essa de você ficar orando, lendo Bíblia, estudando? Quem sabe eu esteja falando agora para alguém que tem vivido isso. Você está se dispondo a buscar a Deus, mas talvez alguém dentro de sua própria casa, pode ser um irmão,
pode ser o marido ou a esposa, talvez um filho ou os seus pais. Digam para você assim, bobagem, deixa disso, para com essa história de estar orando, de estar lendo a Bíblia, de estar buscando essas coisas espirituais. Ou quem sabe você está com desejo de pregar e você assiste a TV Novo Tempo, vê os pregadores aqui, você pensa assim, eu também vou procurar pregar na minha igreja, eu vou anunciar a palavra de Deus para as pessoas, e alguém diz assim para você, você não é capaz, você não tem condição de fazer isso. Quantas vezes a gente tem projetos espirituais, a gente tem desejo de ter vitórias na vida cristã, na vida espiritual, mas pessoas que não são espirituais, elas vêm e nos desestimulam. Essas pessoas podem estar em nossa família, podem ser amigos, às vezes até membros da nossa comunidade religiosa, irmãos da nossa igreja. Faça como Davi, não dê atenção para essas pessoas não espirituais, que querem nos desestimular. Quantas vezes nós queremos vencer os nossos gigantes, não é? Os gigantes que de alguma maneira estão nos afrontando, como vícios, por exemplo, e você luta contra estas coisas todas ruins, mas outras pessoas vêm, pessoas que não têm experiência com Deus e dizem que nós somos incapazes de vencer tudo isso. Creia em nome de Jesus, faça como Davi fez, não dê atenção para esses que querem desestimular você. E por falar em Eliabe, se você voltar aqui no livro de 1 Samuel, agora no capítulo 16, você vai ver um detalhe curioso. Aqui é dito que quando o profeta Samuel, orientado por Deus, foi à casa de Jessé, para escolher um dos filhos de Jessé para ser o futuro rei de Israel, a Bíblia diz que quando Samuel chegou à casa de Jessé e viu Eliabe, que era o mais alto, o mais bonito de todos, na hora Samuel pensou assim, esse é o homem. Certamente foi esse a quem Deus escolheu para ser o futuro rei de Israel. Mas você quer ver a resposta que Deus deu para o profeta Samuel? Está aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, agora no verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel viu Eliabe e ficou impressionado, porque ele era grandão, ele era bonitão, tinha um porte de rei, e Samuel disse assim, certamente esse é o homem a quem eu devo ungir, mas na hora Deus disse assim, não Samuel, esse não se impressione com a estatura ou com a aparência dele, porque Deus não vê como vê o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Acredite, meu amigo, minha amiga, há muitos gigantes aí nesse mundo, admirados pelos homens, e eu não estou falando, é claro, agora no sentido físico simplesmente. Há muitas pessoas que são consideradas grandes aos olhos do mundo, mas são pequenininhos demais aos olhos de Deus. Por outro lado, existem aqueles que são considerados aos olhos do mundo como muito pequenos, desprezíveis, até invisíveis, mas eles são verdadeiros gigantes aos olhos de Deus, porque Deus não vê como vê o homem vê o exterior, apenas a aparência, mas Deus vê o coração. Deus ouve mais do que palavras, Deus vê mais do que ações, Deus conhece nossas motivações, que são os motivos que estão por trás das nossas ações. Mais do que nossas realizações, Deus vê nossas motivações. Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E aí, os filhos de Samuel, aliás, de Jessé, passaram todos diante de Samuel e Deus não escolheu nenhum. Mas, na verdade, nem todos tinham passado. Porque Samuel, depois que 7 filhos de Jessé passaram diante dele, Deus não escolheu nenhum, Samuel disse assim para Jessé, mas acabaram seus filhos, não tem mais ninguém. Aí Jessé disse assim, olha, tem o mais novo, está lá no campo, cuidando das ovelhas. E Samuel disse, então mande vir aqui. E quando Davi chegou, Deus disse assim para Samuel, Samuel, este é o homem. Davi era pequeno, era ruivo, era simples, mas era um garoto espiritual. Na sua simplicidade, lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai,
Davi estava em constante comunhão com o Deus de Israel. Oh, sim, Davi era um garoto espiritual e Deus sabia disso. Deus conhece as pessoas que são espirituais, porque nunca se esqueça, Deus vê muito mais do que a aparência, Deus vê e Deus conhece o coração de cada um dos seus filhos. É por isso que na batalha, agora voltando para primeiro livro de Samuel, capítulo 17, é por isso que na batalha, quando Davi viu e ouviu o gigante filisteu afrontando Israel, foi por isso que Davi enxergou essa situação por uma outra ótica. Se está afrontando Israel, está afrontando o Deus de Israel. E quem pode afrontar o Deus de Israel? E aí, na sequência da história, a Bíblia diz que o rei Saul ficou sabendo da disposição de Davi de lutar contra Golias e mandou chamar Davi. E Davi se apresentou. E ele disse assim para o rei: rei, eu tenho uma boa notícia para o senhor. Fica tranquilo, relaxa aí, porque eu vou lutar contra esse gigante. E Saul olhou para Davi e disse assim: ô filho, você é novinho, jovenzinho. Esse gigante é um guerreiro preparado, valente, forte. Você não tem condição de lutar com ele, você é só um jovenzinho. Aí Davi olhou para Saul e disse assim: pois rei, fique sabendo que apesar de jovenzinho, eu já matei um leão e eu já matei também um urso. E nessa hora eu penso que Saul pensou assim: esse menino tá viajando, né? Que história é essa de que você matou leão, você matou urso? Mas você quer ver o texto bíblico? Eu vou mostrar para você, está aqui. Primeiro livro de Samuel, agora nos versos 36 e 37. Olha que lindas essas palavras, como são lindas essas palavras de Davi. O teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso, os filisteus, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Ei, rei, eu matei o leão e o urso, sim, isso aqui é para valer, só que tem uma coisa, foi o Senhor quem me incapacitou para fazer isso, e é pelo poder de Deus, pela força de Deus, que esse incircunciso filisteu, que afrontou os exércitos do Deus vivo, ele também será vencido pelo poder do Deus vivo. O Deus que me livrou do leão e do urso, ele me livrará desse incircunciso filisteu. Corajoso, hein? Isso me faz lembrar o texto de Jeremias, capítulo 17, verso 7. Lá está escrito assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Saul pegou seu capacete de bronze e colocou na cabeça de Davi. Pegou a sua couraça e vestiu Davi com ela. Colocou em Davi a sua espada e disse assim: então agora, filho, vá encarar esse gigante. E Davi tentou andar, e quem disse que deu conta de andar? Com aquele pesado capacete de bronze na cabeça, com aquela couraça que certamente também era muito pesada, com a espada, ele nunca tinha usado nada disso. Ele tentou andar e não conseguiu, e disse assim para o rei: Senhor, não vai dar não, porque eu não estou conseguindo nem andar com essas coisas, com esses trecos todos, eu não estou conseguindo nem me movimentar. Aí sabe o que aconteceu? Saul tirou todas aquelas armaduras de Davi, e Davi pegou um cajado. Pegou uma funda, uma espécie de um estilingue, e ainda mais 5 pedrinhas, e foi na direção do gigante de Gate. Quando Golias viu que Davi estava descendo para o vale, isso era indicação de que um homem havia sido escolhido para lutar com ele. Quando Golias viu Davi descendo para o vale, com seu cajado na mão, Golias olhou e disse assim: que é isso aí que está vindo contra mim? Ele está pensando que ele está vindo lutar, está pensando que ele está vindo para escorraçar um cachorro? Ele está pensando que eu sou um cão para vir contra mim com esse pau, com esse cajado? Que isso? Não é possível que não tinha um homem em Israel para lutar comigo, mandaram esse garoto aí com esse cajado na mão.
Pois agora, disse Golias, eu vou destruir você, eu vou detonar com você, eu vou fazer de você picadinho, você está morto, garoto, pela sua ousadia de vir lutar comigo. Aí Davi olhou para Golias e disse assim, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. E saiba de uma coisa, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Oh, glória! Deus seja louvado! Era baixinho, mas era invocado, estava determinado, porque a confiança de Davi estava no Senhor. Eu não tenho medo de você, porque comigo está o meu Deus. Lembra que Davi disse, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Deus seja louvado por isso. Outro dia eu vi um amigo pregar e ele dizia assim, eu acho que a razão por que Davi pegou 5 pedras quando foi lutar contra Golias, é que depois, quando a gente vai ao livro de 1 Samuel, capítulo 21, a gente vê que, aliás, segundo livro de Samuel, capítulo 21, a gente vê que ali estão relatados nomes de 4 gigantes filisteus que foram vencidos por soldados de Davi posteriormente. Então, esse amigo que pregava dizia assim, provavelmente Davi pegou 5 pedras, porque um era para Golias e as outras 4, se aqueles gigantes de Gate, que talvez estivessem lá no acampamento dos filisteus, se eles resolvessem entrar na batalha, então tinha também uma pedra para cada um deles. Uau! Mas isso, é claro, é só uma ideia, é só um pensamento. Eu pergunto para você, você tem enfrentado gigantes? Tem passado por problemas, por desafios? O seu momento tem sido muito desafiador? Em nome do Senhor Jesus Cristo, confie em Deus. Peça a Deus para ajudar você. Peçamos a Deus para que nos ajude a nos tornarmos pessoas mais espirituais. Reconheçamos nossa fraqueza. Admitamos a força, a grandeza de muitos problemas, de muitos desafios pelos quais a gente passa. Mas, por favor, meu amigo, minha amiga, você e eu, nós não podemos nos esquecer do nosso Deus, porque a nossa força vem do Senhor para a nossa vitória. Eu quero ler um verso mais que está aqui no profeta Naum, já deixei até marcadinho aqui, Naum capítulo 1, verso 7. Está escrito assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Eu gosto muito dessas palavras, o Senhor é bom, lembre-se disso. É fortaleza no dia da angústia e o nosso Deus conhece aqueles que nele se refugiam. Refugie-se no Senhor, confie no Senhor. Quando o profeta diz que Deus é bom, significa então, se Ele é bom, Ele quer o nosso bem. E quando o profeta diz que Deus é fortaleza no dia da angústia, significa que se Ele é fortaleza, então, além dEle querer o nosso bem, Ele pode nos fazer bem. Ele tem poder para isso. Deus é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia e Ele conhece aqueles que nele confiam. Significa que Deus sabe como ajudar você. Porque assim, além dele ser onipotente, ter todo o poder, além dele ver todas as coisas, de ser onipresente, de estar em todos os lugares, nosso Deus também é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então creia nisso. Deus quer, Deus pode e Deus sabe como ajudar você. Se você confia no Senhor e confia em Deus de todo o seu coração, creia nisso. O Senhor está cuidando de você, Ele está guiando a sua vida. E você me dirá, mas pastor, por que eu estou passando por tantos problemas? Você passa por tantos problemas e todos nós seres humanos passamos, porque nós vivemos num mundo de pecado, nós vivemos num mundo que está afastado de Deus e a gente colhe as consequências disso. Todas as pessoas, independentemente de serem crentes ou descrentes, de confiarem em Deus ou ignorarem a Deus,
Todos estamos sujeitos aos sofrimentos dessa vida, mas a diferença é aquele que confia no Senhor e coloca a sua vida nas mãos de Deus e pede o Senhor Deus para conduzi-lo, para guiá-lo. Nós temos absoluta certeza de que o nosso Deus está conosco e mesmo no meio dos sofrimentos, o nosso Deus está agindo para o nosso bem, para o nosso crescimento. Nosso Deus sabe transformar a tristeza em alegria. Nosso Deus sabe transformar o mal em bem. Nosso Deus pode transformar nossas derrotas em vitórias, porque Ele é Deus. Apenas confie no Senhor para valer. Se você está passando por uma crise, por uma adversidade, faça dessa ocasião uma oportunidade para você se jogar nos braços de Deus. Há poucos dias eu estava falando com uma pessoa que está sofrendo muito por conta de um problema na vida conjugal, porque foi deixada, foi abandonada pelo marido, trocada por outra mulher, e essa mulher sofrendo muito, eu disse, filha querida, transforme essa sua crise numa oportunidade de aprofundar a sua experiência com Deus, jogue-se nos braços do Senhor, quebre-se na presença de Deus, renda-se para Ele e você vai ver que Deus vai erguer você de novo e vai transformar esse mal em bem, Deus vai lhe dar a vitória, glória a Deus por isso. Vamos ouvir a música. O quarteto já está pronto para cantar e o quarteto Arautos do Rei agora canta Um Vencedor. Deus nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Vai me conceder mais do seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas.
são troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer. Vou Essa linda música do quarteto que nos faz pensar no fato de que em Deus nós temos vitória. Isso me lembra o texto de Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, onde Paulo, pensando exatamente nisso, no cuidado de Deus para conosco, no poder de Deus para nos ajudar, na disposição de Deus de nos abençoar, Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós graciosamente entregou, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus, diz Paulo, quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual intercede por nós, está à direita do Pai. Quem nos separará do amor de Deus? Paulo diz: será tribulação, perigo, espada, nudez, fome. Quem nos separará do amor de Deus? Oh, sim, pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus. Paulo diz assim: nós fomos considerados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos fortalece, porque eu estou bem certo, diz Paulo, que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem poderes, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Creia nessa palavra de Deus e permaneça firme no Senhor, porque a sua vitória, a minha vitória, nossa vitória vem do nosso Deus. Em Deus faremos proezas. Vamos orar? Pensa em Deus comigo. Pai querido, seja glorificado o teu nome. Te louvo, Senhor, por essa experiência de Davi, vencendo um gigante, colocada em tua palavra para nos dar certeza de que nós também podemos vencer os gigantes que apresentam-se em nossa frente quando nós confiamos no Senhor. Nós nos jogamos nos teus braços, Senhor. Aprofunda a nossa experiência contigo, para que vivamos inabaláveis em ti. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe você. E se o Senhor nos permitir, nós estaremos juntos de novo na próxima semana. Um abraço. Tchau.